Bom, vamos dar início aqui à revisão. Certo? Tive alguns problemas com o som, então peço desculpa pela demora. Eu tinha prometido que enviar um conjunto de exercícios por dia, né, nas nossas 5 semanas. Então, hoje eu vou enviar das 2 primeiras semanas, então, das 2 primeiras atividades, certo? Bom, o primeiro exercício se refere à situação em que nós temos um banco, né, um empréstimo, a um cliente de R$5.000 pelo prazo de 90 dias, e ao final desse prazo o cliente deverá devolver ao banco um total de R$5.800. Então veja, você pega R$5.000, fica com ele por 90 dias e vai devolver mais do que esse valor, certo? Essa diferença é o que a gente chama de juros, ok? Como esse juros se refere a um período de 90 dias, nós podemos também pensar nas taxas de juros, como a gente viu na apostila. Então o que nós temos aqui? Nós temos a relação fundamental da nossa matemática financeira, do juros simples, né? Em que nós chamamos de montante aquela quantidade resultante da aplicação dos juros. Então o que ela vai ser? Ela vai ser o que nós tínhamos inicialmente, certo? Que é o que a gente chama de capital, mais o juro, J, capital, juro, certo? Então, o capital, nesse caso aqui, é de R$5.000, é o equivalente a dizer que você está comprando dinheiro, certo? E você está comprando esse dinheiro e vai pagar em 90 dias, ou alugando o dinheiro, na verdade, né? O que você está fazendo? Pegando R$5.000, ficando com ele por 90 dias, você está pagando o aluguel é o juro, certo? Então, é o que você vai somar para poder devolver o capital inicial. Tem até o nome de uma banda, né? Capital inicial, certo? Bom, então vamos lá. É pedido que a gente determine então a taxa de juros. Taxa de juros a gente chama de I, certo? Da operação em forma unitária e percentual. Unitária é o número, né? Certo? O ordinário. Percentual, multiplicar por 100 e adicionar o símbolo de percentagem, né? Ok? Bom, então, nessa situação o que nós temos? Ao final de 90 dias, o montante devolvido é de R$5.800, ou devido, né? Nem sempre a gente devolve, certo? Aí ele vira uma dívida mesmo. E o capital inicial é de R$5.000. Então, como eu falei ali, a relação básica nossa é juros igual montante menos capital, ou montante é igual capital mais juros, certo? Se eu passar o montante se eu passar o capital para esse lado da igualdade, ele está positivo aqui, então ele vem com sinal negativo, certo? Vai passar com sinal negativo, fica montante menos capital igual aos juros, que é o que está escrito aqui, ok? Então nós temos 5.800, que foi o montante, e temos aqui R$5.000, que foi o capital. Portanto, 5.800 menos 5.000 é o equivalente aos juros da operação, em 90 dias, R$800, certo? A taxa de juros, portanto, ela é definida como a razão do juro pelo capital. Por quê? Ela diz para a gente quantas vezes os juros é maior ou menor do que o capital, certo? Uma razão diz isso. Por exemplo, se eu tenho um prédio que é 2 vezes maior do que o outro, se eu fizer a altura do prédio 1 sobre a altura do prédio 2, vai dar 2 sobre 1, 2. Então, se os juros ele é igual a 2, significa que a taxa de juros é igual a 2, significa que os juros é maior do que o capital em 2 vezes. Mas dificilmente a gente vai ter um juro tão grande, certo? Para períodos razoavelmente pequenos. Normalmente as taxas vão ser abaixo de 100%, ou seja, a taxa de juros vai ser abaixo de 1, ok? Bom, então nós temos a taxa de juros I, é o juro dividido pelo capital. O juro é 800, o capital é 5.000. Se você fizer a conta, 800 sobre 5.000
dá 0,16. Ou multiplica por 2 aqui por 2, que vai dar 1.600 sobre 10.000, que dá 0,16, certo? Como o período é de 90 dias, então, na verdade, esse juro ele é calculado ao trimestre, certo? Então, essa forma é a unitária, está aí a resposta dessa primeira parte. E a forma percentual está aqui, basta multiplicar por 100%, que vai aparecer a forma percentual, 16%. Ou seja, para cada 100 reais que você pegou, você vai pagar 16 reais, certo? Ao fim do trimestre, ok? Bom, na letra B, nos é pedido já qual seria a taxa de juros se a operação fosse feita no prazo de 30 dias. Então veja, mudou, é a mesma operação. Consiste então de pegar 5.000 reais e devolver 5.800, só que agora no prazo de 30 dias. Ok? A resposta é a mesma. Por quê? Porque a taxa de juros ela está unicamente associada ao juro dividido pelo capital. Como a operação foi a mesma, o montante é igual, certo? E o capital era igual. Então, os juros é o mesmo, R$800, e, consequentemente, a taxa também é a mesma. Ou seja, a única mudança que houve aqui, você fez esse empréstimo por 30 dias. Então, a taxa de juros é a mesma. Mas onde está a diferença aqui? É que ela é a mesma ao mês. Então, ela é numericamente igual. Mas aqui o período é de um mês, 30 dias, enquanto lá era de 90 dias, ou seja, você está pagando R$800 para alugar 5.000 reais por 30 dias aqui, e lá você pagava R$800 para alugar 5.000 por 90 dias, você ficava um período maior, então o aluguel efetivo do dinheiro ele era inferior, certo? Isso vai poder ser percebido quando a gente fizer as relações de proporcionalidade entre taxas. Então, se você pegar aqui em 3 meses, os juros, a taxa de juros proporcional no trimestre vai ser de 3 vezes 16, certo? Ou seja, a gente vai ter 3 vezes 16%, e vai dar para a gente aí R$30 mais 3 vezes 6, 18, 48%. Então, se a gente fosse analisar realmente a relação entre as duas taxas, num trimestre, ou seja, 90 dias, nessa modalidade, você teria que pagar 48% de juros. Para cada 100 reais, você pagaria 48 reais. Para cada 100 reais alugados ou emprestados, né? E lá você paga 16 reais para cada 100 reais, certo? Bom, então apesar de numericamente ser igual, são situações diferentes. Tudo bem? Isso é importante que a gente compreenda bem claro, porque nós temos taxas mensais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais, anuais e por aí vai. Bom, no exercício 2, nós temos uma situação em que agora o banco empresta 15.000 reais a uma taxa de 12% ao quadrimestre. Ou seja, você pega 15.000 reais a uma taxa de 12%. 12% significa que a cada 100 reais que você pega, você vai pagar 12 reais, certo? E ele vai pagar no final tudo. Qual é então o montante que ele deve pagar? Certo? O montante é o quê? Capital mais o juro. Mas a gente não tem o juro, tem apenas a taxa aqui. Só que se a gente lembrar, a taxa de juros, certo? Ela é igual os juros sobre o capital. Então, conhecendo a taxa, que é aqui 12%, e o capital, que aqui no caso é 15.000 reais, nós calculamos facilmente os juros, certo? Os juros passam a ser a taxa vezes o capital, ou seja, 0,12 vezes 15.000, R$1.800. Esse é o valor dos juros. O montante ele é definido por capital mais juros, então é 15.000 mais o que você vai ter que pagar do aluguel desse dinheiro, R$1.800. Portanto, o resultado é R$16.800, certo? Fecha aí a nossa descrição da primeira atividade. Se tiverem alguma dúvida, postem no fórum do seu polo, que eu vou estar à disposição para ajudar.